Teodópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo, localizada na Zona Sul, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Campos Sales tornou-se referência a implantar um novo conceito de ensino. As paredes foram derrubadas. Todas as turmas da mesma série foram reunidas e são os alunos que determinam o que querem aprender. Quem idealizou essa ideia? O que é esse método educacional? Como funciona? Quais são os resultados? As respostas você confere agora aqui no programa Pesquisa e Ação, que hoje recebe o educador e diretor responsável por essas ações, Brás Rodrigues Nogueira. Obrigada pela presença, Brás. Oi, Jéssica, é um prazer estar aqui. Então, Brás, como que funciona esse método de ensino? Então, nós percebemos na escola que as práticas pedagógicas que predominavam não tratavam o aluno como sujeito da sua aprendizagem. Uhum. Então, a gente precisava fazer uma interferência baseado, né, em concepções que via a criança como um ser completo, um ser integral. Então, nós resolvemos fazer essa interferência, retirando algumas paredes e transformando 12 salas de aula em 4 grandes salões. Dentro desses salões fica uma média de 100 alunos, né, por período. Esses alunos sempre estão ali com um mínimo de 3 professores. Eles têm um grupo dentro desse salão de 4 pessoas e o que articula todo o trabalho dentro do salão são os roteiros de ensino que os professores preparam com antecedência. E todo professor de cada disciplina tem que ir para o salão sabendo o que cada disciplina está levando. Porque dentro do salão, o aluno, o grupo decide que roteiro ele vai fazer naquele dia, se é de história, se é de português, se é de matemática. E quando o grupo decidiu fazer matemática, quando eles têm uma dúvida, o primeiro professor dele é o aluno. Então ele tenta tirar a dúvida com o aluno. Se tem um aluno ali que entendeu, que esclareceu a situação, eles continuam trabalhando autonomamente. Se não, o aluno levanta a mão. E um dos 3 professores presentes vai até o grupo tirar a dúvida. E aí o projeto é revolucionário porque a dúvida às vezes é de matemática e o professor que foi tirar a dúvida é o de história. Então isso é para quebrar com uma fragmentação do conhecimento. Quer dizer, o professor vai para o salão sabendo que o aluno tem um cérebro único e não tem uma parte para história, uma parte para matemática, outra parte para ciências. Nesse método, por que ele seria mais eficiente para o aluno? Porque aí o aluno ele tem que se tornar o sujeito da sua aprendizagem. Anteriormente, as práticas que predominavam, o aluno não era o sujeito, o aluno se reduzia a copiar a matéria, né? Quer dizer, era a reprodução, né? Era um ensino reprodutivista que não levava o aluno a construir conhecimento. E dessa forma o aluno, logicamente, que tem que ser sujeito da construção do seu conhecimento, com a colaboração do seu colega, que é fundamental. E as escolas desprezam essa capacidade que os alunos também têm de ensinar. E como é feita a avaliação? A gente vai caminhar para uma alta avaliação. Quer dizer, nós estamos num processo, o processo é lento. Hoje ainda a gente tem alguma coisa tradicional em termos de avaliação, mas pensando, por exemplo, nos alunos que desejam, por exemplo, fazer a prova para fazer o ensino médio da ETEC. Então, esses alunos, eles precisam saber trabalhar com gabarito, então a gente dá um provão bimestral. Agora, a avaliação, ela é feita no cotidiano pelos professores, observando o que os alunos fazem, mas a tarefa nossa agora é passar isso para que os próprios alunos façam. Como surgiu a ideia de fazer isso, todo esse projeto, lá na Campos Sales? Eu cheguei lá nesta escola, né, e eu tinha 2 ideias na cabeça. Primeiro, que tudo passa pela educação, não pela escola. A escola é apenas um dos locais, né, onde deve ocorrer educação. Mas a educação, a princípio, ela deve ocorrer em todos os lugares, né, em todos os tempos, em todos os espaços. E eu cheguei lá e comecei a procurar parceiro para essas ideias.
né? E a outra ideia é que a escola é um centro de liderança que tem que atuar articuladamente com as lideranças. Então, a gente foi buscando parceiro entre alunos, entre pais, entre professores, procuramos as próprias lideranças da comunidade e fomos formando um grupo cada vez mais maior, cada vez mais forte, e que foi o que possibilitou a gente a ousar, né? A tirar as paredes para começar uma nova forma de ensinar, um novo jeito de fazer educação. De onde veio essa inspiração para esse projeto todo? De 3 professoras que chegaram na minha sala num dia e disseram: Braz, realmente a nossa escola é um modelo, um sucesso no quesito integração escola-comunidade. Mas as coisas não rolam dentro da sala de aula. E eu perguntei para elas, qual a proposta de vocês para as coisas rolarem dentro da sala de aula? E aí uma delas, chamada Mara, falou assim, olha, lá em Portugal tem uma escola, a Escola da Ponte. O diretor ficou lá 30 anos, a escola não tem seriação, não tem ciclo, não tem parede. E quando ela colocou isso, eu fiz algumas perguntas, né? Quantos alunos tem essa escola? Aí ela falou 187, e nós tínhamos 1.800. E aí eu fui questionando, eu fui colocando uma série de perguntas, não tomamos nenhuma decisão, elas saíram e ela começou a fazer provocações, colocando o bilhetinho embaixo da porta, quando a minha sala estava aberta, ela colocava em cima, citando Rubem Alves, citando Rui Canário, aquele povo lá que escreveu defendendo a Escola da Ponte. E então a Escola da Ponte foi uma inspiração. A outra inspiração que foi muito importante foi a Escola Amorim Lima, onde eu fiz um estágio de observação, e lá aprendi com a diretora a tomar cuidado, não ter 2 escolas dentro da mesma, porque lá o Amorim Lima começou o projeto com a 1ª e 5ª série. No segundo ano, 1ª, 2ª, 5ª e 6ª. E a diretora disse para mim, falou, Braz, não tenha 2 escolas, porque é complicado. E aí a gente começou lá, em todos os períodos, inclusive no EJA, à noite, onde muita gente tinha preocupação, achando que o projeto não ia dar certo à noite. Foi exatamente no EJA que a gente encontrou os maiores defensores do projeto. O aluno, quando termina lá a 4ª etapa, que seria o que corresponderia ao ensino fundamental, a grande preocupação deles é o seguinte, como é que vai ser na escola que eu vou, que se não vai ter grupo para que eu estude em grupo? Mas, Braz, para implantar isso na Campos Sales, teve alguma pesquisa que vocês fizeram específico para implantar isso aqui no Brasil? Ou foi exatamente do jeito como acontece? Não, na realidade eu me preparei bem para a implementação disso lá. Eu discuti essa proposta com lideranças da comunidade, com jovens de Heliópolis, eu participei de seminários, eu fiz o estágio de observação no Amorim Lima. Cada vez que eu ia lá, eu levava alguns professores junto comigo. Depois a gente fez um relatório do estágio de observação e eu pedi para as coordenadoras pedagógicas ler, para todos os professores ler junto com eles e não emitir juízo, deixar eles falar à vontade. E aí, quando nós percebemos que estava tranquilo, que a gente podia levar para o conselho de escola, nós levamos, que foi em setembro de 2005, e foi votado, né, por unanimidade esse novo jeito de ensinar, essa nova forma. Agora vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver uma reportagem sobre um método diferente de ensino aplicado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim Lima. Voltamos logo.
voltamos com o programa Pesquisa e Ação. Hoje recebemos em nosso estúdio o responsável por implantar em Heliópolis, na cidade de São Paulo, um método inovador de ensino, o professor Brás Rodrigues Nogueira. Vamos conhecer agora o projeto que chama a atenção na Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim Lima, na zona oeste da capital. Confira na reportagem de Pamela Nunes. Como chama? Desde 2004, a Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, no Butantã, adota um projeto semelhante ao que é utilizado em Portugal pela Escola da Ponte. Um dos objetivos é integrar alunos, professores e comunidade. Os alunos estudam em grupos formados por 5 pessoas e são orientados por educadores que os acompanham nas tarefas do dia a dia. A ideia é desenvolver a capacidade de relacionamento e o respeito mútuo entre os estudantes. Brás, você disse que a escola faz parte da comunidade, mas você considera que a sociedade sabe, ela tem essa noção que a escola faz parte da comunidade? Eu acho que para que a sociedade saiba, os problemas da comunidade, os problemas da sociedade, tem que se tornar problema da escola. Porque se a escola se fecha entre suas paredes e tenta criar ali uma realidade artificial que não tem nada a ver com a vida dos alunos e da comunidade, logicamente não vai ter essa integração. A comunidade não vai reconhecer a importância da escola e vice-versa. Tem um exemplo lá da nossa escola que foi fundamental, que mostra que os problemas da comunidade passaram a ser da escola e da escola também da comunidade. No ano de 1999, foi assassinada uma aluna nossa. Ela saiu da escola às 23 horas, quando foi 23h45, recebeu 5 tiros na cabeça. E eu fui ao velório, eu e um professor da escola. E essa morte me revoltou, eu fiquei indignado com essa morte. E eu pedi para o professor, logo que saímos do velório, eu falei: Orlando, você topa organizar uma caminhada pela paz, pelas ruas e vielas de Heliópolis? Ele nem pensou, ele falou: eu topo. Ele me deu uma carona, parei na Rua da Mina e fui na principal associação de moradores. E nós íamos discutindo há muito tempo o que nós devíamos fazer, escola e comunidade, para mostrar que nós não aceitávamos aquela violência, aquela banalização da vida. E eu cheguei na sede dessa associação de moradores, né? União de Núcleos, Associações e Sociedades de Moradores de Heliópolis e São João Clímaco. E chamei pelo presidente, que na época era o João Miranda. Aí coloquei para ele: infelizmente a Leonarda foi assassinada, não tem mais volta. E o que que nós podemos fazer no momento? E coloquei para eles que
a gente poderia se transformar em leões e fazer uma caminhada pela paz pelas ruas e Vieira de Heliópolis. Naquela época tinha o toque de recolher. E quando eu perguntei para o João Miranda, vocês topam organizar a caminhada pela paz? Ele respondeu assim: ô Braz, meu irmão, meu amigo, você não precisa mais fazer uma pergunta dessa para nós. Porque se a escola está, nós já estamos. Porque para nós não existe a escola lá e nós aqui. Nós somos a mesma coisa. Então eu acho, o meu sonho é que não tenha um limite que separa a escola e comunidade. Então hoje eu estou numa escola em que eu posso dizer que os problemas da escola se tornaram da comunidade e da comunidade se tornaram da escola. Lá dentro, como foi a reação quando teve essa mudança? A reação dos pais, dos alunos? Então, lá dentro, né, para você perceber, depois de tanto trabalho, depois de apresentar essa proposta para todos os segmentos e para lideranças que nem tinham, às vezes, ligação com a própria escola, quando a gente percebeu que o pessoal estava querendo uma coisa nova, então a gente levou a proposta para o Conselho de Escola. Para você perceber, no dia, na reunião, tinha 21 conselheiros com direito a voto. Nessa reunião do Conselho, teve 61 pessoas. 40 pessoas eram lideranças da comunidade que estavam interessadas na aprovação desse projeto. Porque sem a comunidade, a escola não tem como ousar. É impossível, porque o sistema não deixa. Porque não é do interesse do sistema essa transformação. Né? Não é do interesse do sistema. E se a gente for pesquisar a fundo, buscar a fundo, tipos de experiência estas que levam as crianças a se constituir como sujeito, como pessoa, é uma ameaça para muita gente, porque essas pessoas não vão ser massa de manobra. Se não vão ser massa de manobra, os políticos vão ter que mudar os seus objetivos, vão ter que mudar o seu jeito de ver as coisas, porque esse pessoal com certeza vai ter bem mais consciência quando for lá votar. Você teve alguma dificuldade para implantar esse projeto? Algumas pessoas não aderiram, os alunos não gostaram a começo? Como que foi? Dificuldades a gente sempre tem. Toda vez que alguém propõe uma coisa nova, a gente tem. Só que essa oposição que nasce, a gente pergunta para ela, quais as vantagens do que predominava? O que existia antes? E, logicamente, que as pessoas começam a abrir a cabeça e começam a perceber. Por exemplo, essa semana eu tive um pai que teve um problema lá com o filho, e o filho está na 8ª série. E o pai falou: ô, Braz, você sabe, rapaz, que quando começou esse projeto eu fiquei preocupado com essa questão de aluno trabalhar em grupo. Eu achei que a escola ia acabar. Mas eu estou tão feliz que eu estou percebendo o meu filho. O que ele está aprendendo de história, português e matemática, eu não sei, mas o que ele está aprendendo de ser companheiro, de dialogar, conversar, olha, parabéns pelo trabalho aí, né, que está sendo feito na escola. Porque o pai, ele não é oposição. O pai quer que funcione. Para você, quais são os primeiros sinais da mudança? Quais foram as mudanças que foram acontecendo? Em primeiro lugar, né, quando a gente observa o dia a dia dentro da escola, a gente tem uma mania de ver as coisas que não estão funcionando. Quando você distancia um pouco, você começa a perceber que ali está acontecendo uma coisa grandiosa, né? Agora, fica muito difícil você medir resultado, né? Resultado. Eu, às vezes, utilizo como um resultado que mostra que o projeto não prejudicou a escola em nada, que foi no IDEB. De 2005 até hoje, a nossa escola só cresceu. Foi insignificante, mas só cresceu. Inclusive,
E a gente recebe até um dinheirinho a mais aí por causa dessa... Porque tem metas estipuladas para a gente pelo MEC e de 2005 até hoje a gente ultrapassou a meta que o MEC estipulou para a gente. O que nós temos é um aluno mais competente, é um aluno mais capaz, a gente tem um aluno mais solidário, um aluno mais aberto para o diálogo, um aluno que resolve conflitos. Os alunos que estão na 5ª série esse ano pegaram os 4 anos sem parede. E sempre tinha aquela reclamação, o aluno de nível 1, que seria de 1ª a 4ª, quando ele chega na 5ª, aí que aparece 8 professores, né? 8 disciplinas, e ele se perde um pouco. Esse ano, quando começou a 5ª série, os professores de nível 2, todos colocaram: estes alunos são diferentes. Então, tem um outro tipo de comportamento, um outro tipo de postura. Ele é um pouco mais autônomo e um pouco mais responsável, um pouco mais solidário. Mas você já pensou alguma vez em desistir desse projeto, em algum momento? Olha, você sabe que eu não desisto porque quando o desânimo aparece, sempre aparece alguém mantendo a esperança. E eu aprendi isso lá no Campos Sales, até antes desse projeto, numa situação difícil de toque de recolher, que as escolas fechavam à noite e a mídia estava querendo que o Campos Sales também fechasse à noite para sair estampado nos jornais no outro dia que a última escola de Heliópolis tinha se submetido ao poder do tráfico. E eu fiz uma fala e um discurso para os alunos do EJA à noite, e eu falei 50 minutos, coloquei tudo dentro de parênteses, falei tudo, me referindo à história, à luta da escola e que a escola não podia fechar, porque era isso que a imprensa queria. E pedi para eles, no final, voltar para a sala de aula, que as aulas seriam normal, porque quem mandava lá seríamos nós. Eu e eles, e não os traficantes. E subiram para a sala de aula, fui para a minha sala, senti um vazio, uma tristeza profunda, como se tivesse acabado tudo. Naquele momento chegaram 6 alunos, que não eram adultos, que não estudavam à noite, que era do Grêmio, e chegaram lá: ô Braz, tudo bem? Tudo bem? Olha, é o seguinte, nós paramos a nossa reunião, quando você começou a falar, e quando voltamos, escolheram nós 6 para vir aqui falar com você. E a gente veio aqui falar para você ir embora para sua casa sereno e tranquilo, porque o projeto da nossa escola não vai acabar, porque nós não vamos deixar. Entendi. E eu fui embora realmente para casa sereno e tranquilo. E naquele dia aprendi com uma aluna de 13 anos de idade que ninguém consegue ser líder a todo momento e que o líder da escola aquele dia foi um aluno chamado José Orley, que é um homem hoje, que manteve a esperança da escola, inclusive do líder. Então, eu me alimento da esperança que as pessoas geram e tem sempre vários dentro da escola que mantêm isso vivo. Ok, Braz, muito obrigada. Obrigada pela presença. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui, Jéssica, porque é sempre uma oportunidade, a gente não perde quando a gente pode falar da Escola Presidente Campos Sales e da comunidade de Heliópolis. Hoje recebemos o educador Braz Rodrigues Nogueira, que nos explicou a mecânica do programa educacional aplicado na comunidade de Heliópolis, onde paredes foram derrubadas com o objetivo de preparar melhor os estudantes para a vida. O nosso programa fica por aqui. Até logo!